O Dom Pedro II odiava o cunhado e suspeitava que ele queria tomar o trono. A irmã, no meio disso, chorava muito e o caso virou fofoca no Rio de Janeiro inteiro. Assista esse vídeo até o final para entender tudo e não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. O Dom Pedro II foi um menino que cresceu cercado de mulheres. No palácio morava com Dona Januária, Maria da Glória e Francisca. Naqueles dias chegava ao Rio de Janeiro Teresa Cristina. Na mesma carruagem que a buscou no porto estava o seu irmão, Príncipe Luís, também conhecido como Conde de Áquila. Uma coincidência do destino, em uma das viagens ele foi na mesma carruagem que a Dona Januária, irmã do Dom Pedro II, e os dois se apaixonaram. O rei de Nápoles, que era pai da Teresa Cristina e do Conde de Áquila, logo apoiou a ideia de um casamento entre os dois. Já o Estado brasileiro, que deveria aprovar o casamento, ficou com muito receio, já que ele não parecia querer morar no Brasil e a Dona Januária era herdeira do trono, em caso do Dom Pedro II não ter filhos. No final deu certo, os dois poderiam se casar desde que o Conde de Áquila se comprometesse a morar no Brasil. O homem era completamente o oposto de Dom Pedro II, era conversador, gostava de luxo, gostava de gastar dinheiro, era muito alegre, era aquele cara que conversava com todo mundo. O imperador era mais calado, introspectivo, ficava mais na dele, gastava pouco e preferia muito mais a companhia de livros do que da bebida. Logo após o casamento, sabe que houve uma grande briga entre os dois, que saiu até na imprensa, só que é difícil saber o motivo dessas brigas muito pessoais. A partir daí, o conde passou a ser muito maltratado no palácio e recebia quase nenhuma atenção de Pedro II. Da mesma forma, os aliados políticos de Pedro, como Paulo Barbosa, fortaleciam as intrigas contra o conde. A partir daí, iniciou-se um boato de que o conde estava arquitetando um golpe contra Dom Pedro II. A ideia era tirá-lo do poder e, como Dona Januária era a herdeira, eles assumirem o poder para si. Eu digo boato porque não há prova de que esse plano existia. Dom Pedro II, que era muito novo e influenciável, acreditou nesses boatos, inclusive contra a própria irmã. E o clima da corte ficou insustentável. A título de exemplo, no aniversário de casamento do Dom Pedro II com a Teresa Cristina, os dois, a Januária e o Conde de Áquila, não foram convidados. Aquilo se arrastando até que o Dom Pedro II explodiu no Paço Imperial e falou na cara dos dois o que ele pensava, acusou eles de tentativa de golpe, não sei o que e tal. A Dona Januária só conseguia chorar, enquanto o Conde de Áquila começou a questionar aquilo e falou que não, que ele era leal ao Dom Pedro II. Com esse clima péssimo, o Conde de Áquila ele decide pedir ao Dom Pedro II autorização para deixar o Brasil junto com a sua esposa, autorização que foi difícil conseguir, mas ele conseguiu depois de ter ameaçado sair mesmo sem autorização. O Dom Pedro II insistiu para que fosse usado embarcações brasileiras, mas irado, o Conde de Áquila falou que ia sair numa embarcação militar francesa, e de fato foi o que ele fez, não aceitou nada do Brasil e foi embora.